E aí, galerinha da Escola Cepro, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Dani e na aula de hoje nós vamos corrigir exercícios. Na aula de ontem, eu marquei com vocês os exercícios que vinham logo depois da aula de bissetrizes, né? E aí, fui à rua e imprimi para vocês, pra gente poder fazer na mesma folha, para vocês verem como que seria feito dentro da tarefa, tudo bem? O que eu queria falar com vocês a minha impressão não ficou muito legal, mas eu espero que dê para entender. Então tá aqui, questão 1, 2, 3, 4 e da outra folha tem mais um pouquinho. Bom, primeira questão. Utilizando régua e compasso, construa a bissetriz do ângulo a seguir. E aí tem um ângulo. Não é para medir o ângulo, achar a metade e traçar. Não é isso. Porque se fosse numa prova de desenho geométrico, eu não deixaria usar o transferidor. É só régua e compasso mesmo. Então, o que acontece? O compasso tá aqui fechadinho, combinando aquelas questões da ponta que eu falei com vocês, tá vendo? Tá apontadinho, bonitinho. E aí, gente, tá vendo que o meu desenho aqui hoje ele tá um pouquinho menor? Então, eu não vou abrir tanto, porque também não tem tanto espaço. Então, eu vou dar uma abertura pequena aqui, tá vendo? Não interessa quanto, já falei com vocês que medida não é importante. Ponta seca bem no vértice. E aí a gente risca, ó. Segurando bem na pontinha, a gente risca. Eu vou riscar mais de uma vez só para poder ficar um pouquinho mais visível para vocês. Tá vendo? Pronto. Espero que vocês estejam conseguindo ver aqui, ó. Tá vendo? Direitinho? Então, aí esse aqui fica sendo o ponto. Como que já tem A e B, vou colocar aqui que é o ponto C e aqui que é o ponto D, tudo bem? Bom, continuando. Mantendo aqui essa abertura, eu não mexi nela, isso é importante. Hoje de manhã, enquanto fazia um exercício, Maria Fernanda veio me perguntar isso. Ah, não ficou perfeito, o que pode ter acontecido? Mexer nessa perninha aqui, depois que você começa o exercício, vai dar errado. E a segunda coisa que não pode ter medo é de traçar. Então, você não precisa ficar assim, quanto eu vou traçar? Se você tiver com medo, você traça bastante. Porque não é pra ficar só um coração, tá? É pra ficar mesmo, pra você achar com segurança o lugar onde elas vão se encontrar. Opa! Tremeu aqui, vou fazer de novo. Então, tá vendo? Olha só, qual é o ponto importante? Não é esse, não é esse. O ponto importante é esse aqui, ó. Tá certo? Esse é o ponto importante. Então, aqui, eu tenho o ponto onde eu vou mirar a minha bissetriz. Para isso, eu pego a minha régua e vou colocar aqui, ó, do zero, do ó, tá vendo? Indo em direção a ela, o máximo que eu conseguir. E aí, eu traço. E essa é a minha bissetriz. Agora, como eu falei com vocês, aí olha só como é que a coisa é, né? Mede, 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 mas não saiu perfeito, mas tá bom. Vamos lá. Como eu falei com vocês mais cedo, isso aqui é só para conferência. Então, ó, lembra da questão? Eu falei com vocês, ó, isso aqui é um tiro ao alvo, que como tiro ao alvo tem que estar aqui no vértice. E aí a gente arrasta de maneira a alinhar. Tá vendo, ó? Aqui tá alinhadinho no zero, tá vendo? Então, esse é um ângulo de mais ou menos... Deixa eu ver se eu tô fazendo direitinho aqui. Por causa da câmera eu não consigo ver certinho se eu tô no meio. Aqui, ó. Certo? Aí, ó. Tá dando 126 graus, tá vendo?
126 graus. O AOB. Agora, metade de 126 é 63. Aqui, ó, quando a gente olha, tudo aqui 63, 64, até que tá satisfatório. Eu pego aqui, ó. Tá vendo, ó? Olhando por dentro aqui, tá beirando aqui 62, 63, tá vendo, ó? Então, essa é uma bissetriz satisfatória. Não pode dar uma diferença muito grande, não pode dar, tipo, 5 graus de diferença, porque aí ficou muito pesado. Mas 1 grau ou 2 para uma construção manual é super compreensível. Bom, beleza. A questão 2 já não precisa mais disso aqui. Ó, a questão 2 fala assim: qual a medida de cada ângulo quando encontramos a bissetriz de um ângulo de 95 graus? Então, gente, essa aqui a gente vai entender o seguinte, olha, eu tenho um ângulo de 95 graus, certo? Eu sei que a bissetriz divide o ângulo em 2 iguais. Então, que conta que eu vou fazer? 95 graus dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 9? 4. 4 vezes 2, 8. Sobra 1, desce o 5. Dentro do 15 graus, a gente vai ter 7. 7 vezes 2, 14. Sobra 1 grau. E aí, gente, temos um problema. A gente não vai colocar vírgula zero, porque a gente não trabalha com isso. Nós aprendemos no 7º ano que, apesar de unidade de medida e de grau e de hora não ser a mesma coisa, mas a gente sabe que 1 grau tem 60 minutos. Certo? Então, esse 1 grau que sobrou aqui, ele é a mesma coisa que 60 minutos. Então, eu vou dividir 60 minutos por 2. Quando eu divido 60 minutos por 2, eu tenho aqui 30 minutos. Certo? E como é que eu faço para medir isso aqui? Gente, 40 graus, por exemplo, tá aqui. 45 tá aqui. 46, 47. O próximo já seria 48. Então, é um valor aqui no meio, tá vendo? Então, assim, meio grau não é uma coisa que a gente mede, né? Num transferidor. Mas só para saber que a resposta certa seria isso. Então, normalmente você mediria o quê? Um valendo 47, um valendo 48, porque o seu não mede em minutos. Mas tudo bem. Questão 3. Questão 3 dá para fazer aqui, ó. Na figura, determine a medida de x e y, sabendo que OD e OE são bissetrizes de AOB e BOC, respectivamente. Vou grifar aqui com minha caneta rosa fluorescente pra gente saber quem são as bissetrizes que eles estão falando. Ó, OD. OD é essa daqui. E OE é essa de cá. Então, essa aqui é uma reta bissetriz. E essa também é bissetriz. Certo? Certo. Mas são bissetrizes de quais ângulos? Então, eu vou usar aqui uma caneta azul, mais escura um pouquinho, para destacar quem são os ângulos, ó. O ângulo, então, vai ser considerado de azul. Beleza, pessoal? Então, é o seguinte, ó. AOB é esse aqui. E BOC é o de cá. Então, AOB... O tá aqui, tá? Não é zero isso não, isso é um O. D tá aqui também.
Então, se AOB é um ângulo, a bissetriz divide ele em duas partes congruentes, certo? Congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, o que nós vamos falar? Nós não podemos falar que 20, que tá aqui, é igual a 2x que tá aqui, tá vendo, ó? Que 20, que é essa primeira metade, é igual a 2x, que é essa segunda metade. Então, nós vamos armar uma equação aqui, desse lado, falar que 2x é igual a 20. Se 2x é igual a 20, x é igual a 20 dividido por 2, que é 10. 10 graus. Lembrando, gente, que não é que o ângulo aqui vale 10, né? Porque aqui não é 2x. Então, se eu troco x por 10, não é? Aí vai ser 2 vezes 10. E 2 vezes 10 dá 20, tá certo? Agora, olhando do lado de cá. Mesma história. Esse ângulo BOC foi dividido em duas partes congruentes, ou seja, aqui a gente tem a mesma medida, 35 graus e 5y. Então, nós vamos falar aqui a seguinte equação. 5y é igual a 35 graus. Y é igual a 35 graus dividido por 5. Y é igual a 7 graus. De novo, não é que isso aqui mede 7. Não é que esse pedaço aqui vai medir 7. É porque ele não é 5y, então ele 5 vezes 7, que dá os 35 aqui. Certo? Questão 4. A semirreta VA é a bissetriz do ângulo CVD. Sabendo que o ângulo AVC tem medida igual a 80, determine a medida de CVD. Gente, essa questão 4 é praticamente igualzinha à questão 2, ó. A semirreta VA é a bissetriz do ângulo CVD. Talvez essa questão 4 vale só um desenho, porque tá falando com letras e tudo. Então, é bom aprender. Ó. É a bissetriz do ângulo CVD. Então, eu tenho um ângulo CVD e eu sei que o ângulo AVC é 80 graus. Então, primeiro, eu nem vou preocupar em medir, tá, gente? Tudo aqui é feito só importando o número. Então, ó. Fiz aqui um ângulo, supondo que ele seja agudo, não tô nem preocupando. Eu sei que aqui é C, aqui é V e aqui é D. Por quê, ó? É a bissetriz do ângulo CVD. Então, CVD. Agora eu tenho que desenhar a bissetriz. A bissetriz é VA, é a semirreta. Então, ó, tá tudo aqui. Não, já que nós estamos aqui pra fazer, vamos fazer bonitinho. Vamos fazer... Não vamos fazer no olho, não. Nós temos instrumento pra isso, ó. Vamos lá, uma abertura aqui. Finca a ponta seca do compasso aqui. Traça o primeiro arco. Aonde encostou, você tem um ponto. Traça um pedaço de arco. Aonde você encostou o outro ponto. Observa que eu tô tomando cuidado para não mexer com a abertura do meu compasso. Tá vendo? Então, nesse ponto aqui, eu vou traçar a minha bissetriz VA. Então, aqui tá o A. Certo? Agora, ele tá falando o seguinte: sabendo que o ângulo AVC mede 80. Então, ele tá falando pra mim que esse ângulo aqui mede 80 graus. E aí, quer que a gente descubra a medida do CVD todo. Todo. Então, gente, o que a gente sabe falar? Vamos escrever aqui do lado, ó. Se AVC mede 80 graus, então... E é bissetriz, né?
Eu vou até escrever aqui pra gente lembrar que a matéria do dia é essa. E é bissetriz, então eu posso falar que AVD, que é a parte de baixo, também é igual a 80 graus, certo? Então, quer dizer que esse pedaço de baixo aqui também é 80 graus. Então, quanto que é tudo CVD? Portanto, CVD, gente, é 80 mais 80, que é igual a 160 graus. Super fácil. A 5 pede para calcular o valor de x nas figuras, então vou precisar das figuras que estão na outra página. Aqui, ó. Calcule o valor de x nas figuras a seguir, sabendo que OC é bissetriz de AOB. Então, vamos só destacar a bissetriz aqui. Então, gente, ó, vamos destacar aqui. OC é a bissetriz, ó. Né? Então, o que a gente pode falar? Que essa parte aqui, 3x menos 10, tá vendo? Tem a mesma medida do de cima, que é 20 graus. O que eu vou ganhar com isso? Uma equação. 3x menos 10 é igual a 20 graus. Como é que resolve a equação? Para resolver a equação, gente, nós vamos fazer a operação inversa. Para resolver essa equação, então, gente, contrário de subtrair 10 é somar 10. Então, vai ficar 3x é igual a 20 graus mais 10 graus. Então, 3x é igual a 30. X é igual a 30 dividido por 3, que vai dar 10 graus. Lembrando que o exercício só pedia mesmo pra gente calcular o valor de x. Mas se substituir aqui, ó, que é 3x menos 10, 3 vezes 10, 30. 30 menos 10, 20, tá vendo? Você sempre pode conferir. A conta sempre vai dar certo. Essa aqui, ó, é a mesma ideia. Então, a nossa bissetriz tá aqui. Né? Eu posso falar que 4x mais 50 é igual a 2x mais 66. E aí, gente, equação, né? Então, letra no primeiro membro, número no segundo membro. E sempre que você vai pensar para resolver ela, você vai fazer operações inversas. Então, o 2x aqui tá somando. O contrário de somar 2x é tirar 2x. Então, vai ficar 4x menos 2x. É igual a 66. Não, meu zero ficou 6 aqui, bonitinho, hein? Não ficou, gente. Tem que usar meu melhor amigo aqui do dia, aqui, ó. 66 graus. Contrário de somar 50 é tirar 50. 4x menos 2x dá 2x. 66 menos 50 dá 16. Então, x é igual a 8 graus. Porque eu esqueci, eu pulei o passo, mas é 16 dividido por 8, né? Ó, 16 dividido por 2. Vou escrever aqui, ó. X é igual a 16 dividido por 2. X é igual a 8 graus. Quem quiser tirar a prova, vamos fazer do lado de cá. Tirando a prova. Olha como é que funciona. 4x mais 50. Quanto que vai ser isso aqui? Vai ser 4 vezes 8 mais 50. 4 vezes 8 é 32. 32 mais 50 dá 82. E o outro, que é 2x mais 66. 2 vezes, quem é x? 8. Mais 66. 2 vezes 8 é 16. E 16 mais 66 é 82. Tá vendo como é que deu igualzinho? Por quê? Porque isso é a propriedade da bissetriz. E agora, pessoal, o último exercício de hoje, ele demanda 2 passos. Então, vamos prestar muita atenção na leitura. Determine o valor de x e y na figura a seguir, sabendo que OB é bissetriz do ângulo COP. O que é que tem que tomar cuidado? A gente não vai conseguir montar uma equação que tenha x e y ao mesmo tempo. Então, nós vamos nos preocupar
primeiro em achar uma letra e depois em achar a outra. Sabendo que OB é a bissetriz, eu vou inclusive marcar ele de cor de rosa para não perder aqui o costume. Né? Eu sei que ele vai dividir o ângulo COP. Então, vou marcar de azul aqui o ângulo do momento também para não perder o costume. Né? Então, olha, quais são os dois ângulos que estão sendo envolvidos nessa primeira parte da questão? O 2y e o y mais 30. Essa parte do 3x, por enquanto, ficou de fora. Então, qual que é a equação que nós vamos montar? 2x... Ó, desculpa, gente. 2y é igual a y mais 30. Aí, para continuar, é aquela questão. O y tem que, né, sumir do segundo membro. Então, como ele tá aqui como se fosse positivo, troca, o contrário de somar y é tirar y. Então, vai ficar 2y menos y, que é igual a 30 graus. Y sozinho, então, já é igual a 30 graus. Achamos o valor de y. Muito bom. Agora, como que eu vou fazer para achar o valor de x? Sendo que x não tem nenhuma bissetriz, não tem nada envolvido. Uma jogada que a gente tem que ter agora, uma cartada na manga, é reconhecer, gente, que COA, ou seja, essa parte de cima toda, é meia volta. Vamos escrever isso do lado de cá. COA é meia volta. Então, qual que é o ângulo que representa meia volta? 180 graus. Certo? Depois que eu descubro o valor de y, então fica fácil, olha só. Aqui não é 2y? E y não é 30? Então, aqui é 2 vezes 30. 30 graus. Ou seja, 60 graus. Aqui é y mais 30, ou seja, 30 mais 30, que também dá o quê? 60 graus. Claro que tem que dar igual, né, gente? Porque isso aqui é uma bissetriz. Se der diferente, você errou alguma coisa. Então, isso é a questão da conferência. Então, a gente sabe que 60 graus mais 60 graus mais 3x dá a minha meia volta. Então, eu vou montar do lado de cá outra equação. 60 graus mais 60 graus mais 3x é igual a 180 graus. Certo? 60 mais 60, 120 graus. Contrário de somar 120 graus é subtrair. Então, a gente vai ter 3x igual a 180 graus menos 120 graus. 3x é igual, então, a 40 graus. Que 40, gente? A cabeça ruim da professora? 180 graus menos 120 graus é igual a 60 graus. Então, x é igual a 60 graus dividido por 3. Então, quer dizer que x vale 20 graus. Não é isso? E aí, a gente descobriu, então, o valor de y e de x. Se quiser tirar a prova, 20, né? Aqui é 3x, então 20 vezes 3 dá 60. 60, 60, 60 dá mesmo 180 graus. Então, nosso exercício está para lá de conferido. Lembrando, gente, que matemática sempre permite a conferência. E se a gente conseguir levar essa conferência a sério, a gente consegue ter certeza se as nossas contas estão certas ou erradas com muita facilidade. Então, pessoal, ficamos assim na aula de agora. Quem terminar de corrigir, volta lá no Google Sala de Aula, porque eu tenho mais uma atividade para vocês hoje. E ficamos assim, tá certo? Muito bom estar com vocês e um beijinho. Tchau, tchau!